Graça e paz, meus irmãos. Amém. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da igreja, o Senhor nosso Redentor, razão do nosso viver, motivo pelo qual estamos aqui oferecendo-lhe culto de louvor e adoração. Para quem possa estranhar, estou usando aqui uma chamada toga genebrina. Eventualmente nós usamos aqui na igreja, mantendo uma tradição já de alguns séculos, que era usada os nossos primeiros irmãos reformadores, que preferiam se cobrir de um manto negro para ofuscar os muitos paramentos que se utilizavam na época. Então não é nenhuma veste rebuscada, luxuosa, pelo contrário, é para apagar o máximo possível da pessoa que fala, para que brilhe então aquilo que é falado. Vamos abrir, meus irmãos, no Evangelho de Mateus, capítulo 6. Mateus capítulo 6, verso 1 ao verso de número 4, assim diz a palavra do Senhor: guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim de serdes vistos por eles. Doutra sorte não tereis galardão junto de vosso Pai Celeste. Quando, pois, deres esmola, não toques trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. O 3 e o 4, vamos. Tu, porém, ao deres a esmola, oremos mais uma vez, irmãos. Santo, eterno, compassivo Senhor, Criador do céu e da terra, é com temor e com tremor nos prostramos diante dos teus pés. Eis aqui, Senhor, uma porção da tua igreja, povo que lhe é de propriedade exclusiva, que não compartilha nem divide com ninguém. É uma porção da noiva do Cordeiro, menina dos teus olhos, trazidos pelo teu Espírito Santo, Senhor, e que se prostra aqui diante do teu trono, Senhor, ávidos por ouvirem da palavra que procede da tua boca, Senhor. Nesse momento queremos que todas as outras vozes se calem, as dúvidas sejam silenciadas ante o poder da tua voz, que nossa mente seja levada cativa à tua presença, e que mais nada importe nessa hora, senão, ó Deus, ouvirmos a tua voz. Somos pecadores, ó Pai, pobres, carentes e necessitados, mas nos amaste, Senhor, com amor eterno, nos escolhestes antes da fundação do mundo, na plenitude dos tempos enviastes o teu Filho amado, para que morresse por nós, e nos declarasse justos, para que pudéssemos ser aceitos diante do Senhor. E eis-nos aqui, ó Pai, pelos méritos de Cristo,
pelo sacrifício de Cristo Jesus, desejosos de sermos alimentados, ó Pai. Nossa alma tem fome de Ti, Senhor. Nada mais pode alimentá-la senão a Tua palavra. Fala conosco, Senhor, por amor a Jesus Cristo, nome pelo qual nós oramos nesta hora. Amém, Senhor. As Escrituras, meus irmãos, ensinam para nós, de ponta a ponta, que Deus tem formado para si um povo. Alguns dos nomes pelo qual esse povo é chamado eu mencionei na minha oração. Povo que é de propriedade exclusiva do Senhor. O Senhor resolveu separar de todos aqueles condenados ao inferno, impedir que uma grande parte daqueles que mereciam ir para o inferno fossem trazidos à sua presença, para o seu deleite, para o seu convívio, para o seu relacionamento, e para o deleite desse povo, para a alegria desse povo. E esse povo, ao se relacionar com o Senhor, e nesse relacionamento com o Senhor, ele se distingue de todos os outros. Nós vamos encontrar isso, entre outros muitos exemplos, em Noé, por exemplo, que por se relacionar com o Senhor, ele se distinguia, não é de um ou outro, mas de todos os demais moradores da terra. A narrativa de Gênesis dá-nos conta de que Noé era um homem íntegro e reto diante de Deus, entre os seus contemporâneos. E na sequência do texto, diz-nos que Noé andava com Deus. Nós carecemos de presenciar e testemunhar isso. Quem de fato é o povo de Deus nos nossos dias? Qual igreja que é séria e qual é verdadeira? Qual denominação é boa e qual é ruim? Usando as palavras de Tiago, qual é a boa religião e qual é a má religião? Como distinguir? Pelas vestes? Pelo jeito de falar? Pela aparência? Pelo terno? Pela toga? Pelo cabelo? Em nenhum lugar nas Escrituras essas são as reais características do povo de Deus. Aqueles que são os integrantes do reino não são, como nós veremos ainda neste Sermão do Monte, aqueles que fazem milagres, não necessariamente. Não são aqueles que experimentam coisas sobrenaturais, como nós veremos lá no capítulo 7. Mas aqueles que demonstram frutos que os identifica com a árvore boa. Nós temos caminhado já 16 sermões, e agora no 16º sermão eu chego no capítulo 6. Nós ainda temos o capítulo 6 todo e o capítulo 7 do Sermão do Monte. Eu tenho esperanças de que aconteçam com aqueles que estão nos ouvindo aqui agora, aqueles que estão nos ouvindo à distância, aqueles que nos ouvirão no futuro pela gravação. Eu tenho esperança de que aconteça o que tem acontecido comigo, irmãos. Que pela primeira vez eu li este texto de Mateus e propriamente dito do Sermão do Monte em 1982, mesmo tendo lido e relido várias vezes. Nesta série que eu estou tendo o desafio e o privilégio de expor, como Deus tem me moldado. Nem todas as vezes que eu li até hoje foram suficientes para que eu fosse moldado o necessário. Como ao longo das semanas, dos dias que sucedem aos sermões, o Espírito Santo continua me fazendo lembrar da palavra: vigia os teus olhos, para que esses
esses males e perversões, para que esses vírus não adentrem pelos seus olhos, se alojem em seu coração e façam você pecar contra o Senhor, como qualquer outra pessoa desse mundo. Tenho esperança de que essa régua que tem me medido, irmãos, essa broca que tem perfurado o meu íntimo, alcance em vocês também. Nós temos visto neste Sermão do Monte que Jesus ensina aquilo que a Bíblia toda ensina, ele concentra aqui. Ser discípulo de Jesus é ser diferente. Ponto. Não dá para ser igual. Não é possível ser igual. Não tem a mesma forma. Não tem a mesma forma. E é uma palavra desafiadora, desconcertante. Nos primeiros sermões, se você não teve a oportunidade de ouvir, você pode ir lá no nosso canal. Eu faço citações de Lutero e outras citações. Não é possível ficar neutro diante desses sermões de Jesus, nesse Sermão do Monte. Ou você refuta, condena e se opõe, ou você então tem que se render e entender: molda a minha vida, Senhor, transforma a minha vida, porque eu careço do Senhor. Nós já vimos que os discípulos de Jesus, os integrantes do reino, eles são diferentes quanto ao seu caráter. Vimos isso nas 8 bem-aventuranças. Vimos na sessão seguinte que essa diferença tem de ser quanto à sua influência. Encerramos no domingo passado a maior sessão, que foi a terceira, quanto à justiça, que percorremos o versículo 17 até o versículo 48. Agora, os 18 versículos iniciais do capítulo 6, ou seja, Mateus 6, de 1 a 18, é a quarta sessão. Ser discípulo de Jesus é ser diferente, também quanto à religiosidade. E assim como a anterior, nós vamos subdividi-la, pegando cada um dos exemplos de religiosidade que o nosso Senhor apresenta. E nós veremos hoje, o primeiro exemplo é quanto à esmola. Depois, se o Senhor permitir, quanto à oração, e depois quanto ao jejum. Depois da justiça, que envolvia a relação do cristão com a ofensa e com o insulto pessoal, toda aquela seção 3, que fala de que a nossa justiça é diferenciada, que tinha a ver com a ofensa pessoal, com o insulto pessoal, e a justiça pessoal. Nós aprendemos ali, resumindo, que nós não temos o direito de reivindicar por nós mesmos, ou fazer justiça com as nossas próprias mãos, quando há um insulto pessoal. Nós não temos o direito de reivindicar a reparação da justiça. Mas como pode? Eu fui ofendido, uma injustiça foi feita, eu careço de reparação, isso é justo? Jesus ensina que nós não temos esse direito de nós mesmos queremos reparar essa justiça. Nós temos sim a obrigação de descansar no Senhor e de transferir para Ele, que Ele então exerça essa justiça. Porque quando eu vou tentar reparar a ofensa pessoal, o insulto pessoal, eu estou me vingando. Eu não tenho que me vingar, eu tenho que amar. Porque eu conheço o Senhor, eu conheço minimamente o peso da mão do Senhor. Eu já ouvi o que o apóstolo Paulo ensina, que dura coisa é cair nas mãos do Deus vivo. E aquele que me insultou de tolo não sabe o que faz. Ele não tem a menor noção do que ele faz.
Se ele soubesse que o nosso Senhor ensina que qualquer um que chamar o outro de tolo já está sujeito ao tribunal, ao inferno de fogo, ele não sabe o que faz. E por ele não saber o que faz, eu vou interceder por ele. Se eu sou discípulo de Jesus, esse é o meu senso de justiça, porque foi assim que Jesus fez. Pai, perdoa-lhes. Por quê? Eles não sabem o que fazem. Eles não sabem qual é o peso da tua mão. Eles não sabem da tua ira que está sendo guardada no cálice para dar de beber ao ímpio no dia da calamidade. Eles não sabem. E uma chance que eles têm de conhecer é conhecer o teu amor ao me enviar. Então eu preciso exercer o teu amor, para que eles então se sintam atraídos a mim, e ao virem a mim, eu os justificarei, e eles estarão então livres dessa condenação eterna, assim como todos nós. O nosso Senhor passa então desta justiça da seção 3, que envolvia a ofensa e o insulto pessoal, e agora ele vai para um outro tipo de justiça, que envolve a esmola ou a contribuição, a oração e o jejum. Segundo alguns comentaristas, é uma espécie de justiça religiosa. O que é na prática religiosa, o que é justo perante o Senhor e o que não é justo perante o Senhor, o que é tido como correto e bom aos olhos do Senhor e o que não é tido como correto e bom aos olhos do Senhor. Os discípulos de Jesus pautam a sua religiosidade, as suas práticas religiosas naquilo que Deus determina que é bom, aquilo que agrada ao Senhor e não aquilo que agrada às pessoas. Nós temos encontrado igrejas que estão na contramão disso, e ao estarem na contramão do ensino do Senhor, estão seguindo a mão do mundo, a mão daqueles outros todos que norteiam as suas práticas de acordo com o que agrada, com o que cala no coração dos outros, com o que agrada as pessoas. Esse Sermão do Monte, segundo John Stott, por exemplo, é a verdadeira contracultura. Tudo aquilo que as pessoas acham que é bom, o Senhor diz para nós que não é bom. E se somos discípulos de Jesus, nós só afirmamos o que é bom de acordo com o que Jesus diz ser bom. Esse versículo primeiro que eu li, os irmãos acompanharam. Se os irmãos puderem reler comigo, 6:1, vamos lá. Guardai-vos de exercer a vossa justiça Esse versículo é uma espécie de introdução para esta sessão. E num primeiro olhar, numa primeira vista, se a pessoa está lendo o sermão todo de Jesus, chega aqui nesse texto, pode achar que há alguma incoerência com o que Jesus ensinara antes. No capítulo 5, verso 16, ele diz assim: assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam. E aqui ele está condenando ser visto pelos homens. Então alguém pode perguntar: é para ser visto ou não é para ser visto, Senhor? É para a luz brilhar nas minhas práticas, para que os homens vejam como sou ensinara? Ou é para as pessoas não verem? Na realidade não há discrepância. Nosso Senhor está condenando dois tipos de pecados:
Quando ele diz assim brilhe diante dos homens, assim brilhe também a vossa luz diante dos homens para que vejam, ele está confrontando com o pecado da covardia, o pecado da apatia, o pecado da acomodação diante das trevas, diante da maldade, diante da perversão. Brilhe a vossa luz diante dos homens. Senhor, mas são muitas trevas, é muita opressão, é muito difícil. Como as pessoas vão me ver? Eu vou perder amizades, as pessoas não vão me compreender. Eu acho melhor eu ficar calado para não arrumar confusão. Lá o Senhor está condenando a omissão. Não se cale, perca as amizades se necessário for, siga esse padrão. É por isso que esse texto lá do 5,16, assim brilhe a vossa luz diante dos homens, está imediatamente após o Senhor dizer lá no final das bem-aventuranças, ele diz: bem-aventurados sois vós, quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Alegrai-vos e exultai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus. Senhor, mas eu não quero a perseguição, porque para o discípulo de Jesus, meus irmãos, aqueles que são íntegros diante do Senhor, no meio dos seus contemporâneos, como Noé no meu exemplo inicial, não é porque os outros fazem que eu vou fazer, é no meio deles que eu vou ser diferente. Eles vão ter repulsa por mim, vão me perseguir, vão ser injustos comigo, não importa, brilhe a luz de vocês assim mesmo, para que vejam. Esses discípulos de Jesus, meus irmãos, quando os opositores se levantam, eles precisam mentir, porque não encontram falta de integridade, não encontram hipocrisia, não encontram falsidade. Então, quando Jesus diz para a luz brilhar diante dos homens, é para que não haja covardia. Se esse namoro tiver que ser rompido por causa dos princípios cristãos que você está vivendo, que se rompa. Se essas amizades não forem ser mantidas por causa da fé que você vive em Jesus Cristo, não se envergonhe disso, continue brilhando a sua luz. Surgirão amizades que prestam, surgirão relacionamentos que prestam. Aqui, por outro lado, 6:1, nosso Senhor condena outro tipo de pecado. Guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens. Aqui ele condena a vaidade. Vaidade, soberba, de certa forma são sinônimos. Nós encontramos um servo do Senhor chamado Davi, o rei Davi, que é chamado pelo próprio Senhor de um homem segundo o meu coração. E pela graça do Senhor concedida a Davi, pela misericórdia do Senhor naquele homem pecador como Davi, que não era melhor do que ninguém, mas a graça do Senhor se instala em Davi de tal forma, e é tão interessante que quando Davi está lá se afundando no pecado, o nome do profeta que vai lá confrontá-lo, Natã, o significado do nome de Natã é graça de Deus. Então é notória a graça de Deus na vida de Davi para impedi-lo de continuar pecando e para trazê-lo de volta para o caminho do Senhor. E uma das marcas e evidências da graça do Senhor na vida de Davi, que se demonstra na vida de Davi como sendo integrante do reino do Senhor, servo do Senhor e naturalmente o homem segundo o coração do Senhor, é que ele se preocupava muito com a vaidade. Naquele belíssimo Salmo 19, que ele começa recitando esse poema inspirado por Deus: os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discursa a outro dia, e uma noite revela conhecimento, outra noite não há linguagens nem há palavras, e deles não se ouve nenhum som. No entanto,
por toda a terra se faz ouvir a sua voz. Ele vai dizer que aí o Senhor pôs uma tenda para o sol, que como noivo sai dos seus aposentos, se regozija como herói, e de uma a outra extremidade vai o seu brilho e nada refoge ao seu calor. Vai dizer da lei do Senhor é perfeita, restaura a alma, etc. Mais à frente ele faz um pedido ao Senhor: também da soberba livra o teu servo, que ela não me domine. Guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, com fim de serdes vistos por ele. Doutra sorte, não terei galardão de vosso Pai Celeste. Tem um comentarista do Novo Testamento, do livro de Mateus, ele resume muito bem esse ensino em uma frase. Achei muito interessante essa frase. Ele diz assim: devemos mostrar quando nossa inclinação é esconder. Devemos esperar depois do barulho da moto. Não, isso não está aqui na frase dele. A frase é o seguinte: devemos mostrar quando nossa inclinação é esconder. Mostra o seu testemunho, mostra a sua integridade, mostra o seu zelo, mostra a sua hombridade, mostra a sua coragem. Fala e não te cales. O apóstolo Paulo vai ensinando essa virilidade espiritual para Timóteo. Deus não nos tem dado espírito de covardia. Não se acovarde, não se envergonhe. Aquilo que nós temos inclinação a esconder, dando o nome de sabedoria, mostre. E devemos esconder quando somos tentados a mostrar. A finalidade do mandamento aqui, meus irmãos, de Jesus, é alterar totalmente o nosso foco. Os discípulos de Jesus precisam aprender definitivamente que tudo é dele, tudo é por meio dele e tudo é para ele. A ele, como diz o apóstolo Paulo, a glória eternamente. Amém. Não existe nada mais caro ao Senhor do que a sua própria glória. O profeta diz que o Senhor não a divide com ninguém, e não é egoísmo da parte dele, é benesse. Porque dia que o homem quiser compartilhar, ou dia que o homem e qualquer ser criado racional, como os anjos e os homens, quiseram usurpar ou compartilhar da glória do Senhor, beberam venenos para si. Porque a glória do Senhor é a glória do Senhor, ela não pode ser usurpada nem compartilhada. É o caos para a existência humana se colocar no centro, se colocar no foco. Poxa, mas nem lembrou de mim, poxa, mas nem me agradeceu. Caos total, ruína total, tristeza, frustração, falta de propósito. Não a nós, Senhor, não a nós, Senhor, mas ao teu nome da glória, sentido para a vida, contentamento, realização. Não é brincadeira de criança, meus irmãos, no nosso catecismo, e aqui a gente estuda o catecismo. A primeira pergunta do breve catecismo: qual é a finalidade principal do homem? A finalidade, o fim principal do homem é glorificar a Deus e usufruir da sua companhia para sempre. É uma mudança total de foco, é uma mudança total de mente, é uma mudança total de princípios. Discípulo de Jesus Cristo não se envaidece, ou luta contra a vaidade, luta contra o aplauso, luta contra a ostentação, porque é o começo da ruína. A distinção dos discípulos de Jesus baseia-se em quem são, naturalmente no que fazem e para quem fazem. É uma justiça mais profunda, como já temos dito,
e mais abrangente que a dos fariseus, que eram o top da religiosidade, irmãos. Era o top da religiosidade. Não dá para disputar com eles na esmola. E Jesus usa aqui 3 exemplos que são comuns em quase qualquer tipo de religião. Quase qualquer tipo de manifestação religiosa fala-se sobre contribuir, de alguma forma. Em quase todo tipo de religião fala-se sobre oração, prece, e fala-se sobre abstenção de coisas humanas para galgar patamares espirituais. Você vai encontrar isso no islamismo, no cristianismo, e vai encontrar em religiões orientais, etc, etc. O primeiro exemplo que Jesus usa é um desses comuns para os religiosos, sobretudo para os fariseus. Nosso Senhor acabou de ensinar nos últimos versículos do capítulo 5 que Deus é misericordioso, que faz nascer o seu sol sobre justos e injustos e vira chuvas sobre justos e injustos. E diz para os discípulos de Jesus serem perfeitos como perfeito é o vosso Pai Celeste. Se os discípulos de Jesus, se os discípulos de Deus são ou devem ser semelhantes a Ele, devem ser também misericordiosos. Em outras palavras, devem ser generosos. Mas ser generoso não basta. Se a justiça é mais profunda, o ato de expressar generosidade não basta. Porque como disputar com os fariseus esses atos de contribuição? Em outro lugar no Evangelho, Jesus vai falar sobre as vultuosas contribuições que os fariseus faziam. Como ser diferentes então dos fariseus? Como ser diferentes de outros religiosos? No nosso contexto, se nós formos comparar a ação social com outros tipos de religiões, nós vamos ficar lá no chão. Como me diferenciar? Como minha justiça vai exceder em muito desse pessoal? Mas nós entregamos 100 cestas básicas. Durante quanto tempo? Durante um ano. Pois aquele pessoal ali faz isso durante a semana. Essa justiça mais profunda dos discípulos de Jesus é aquela justiça que deve alcançar o coração. Aí surge a pergunta: o que se passa no coração dos discípulos quando ofertam? O que o coração está pensando quando a mão se estende para doar, para contribuir, para socorrer, para ajudar? O que passa no meu coração? Qual que é a motivação, ou qual a motivação que acompanha o ato de generosidade? Tem um comentarista que diz: há 3 possibilidades para responder essa pergunta. O que passa no meu coração quando a minha mão se estende? Quando eu entrego o envelope, ou quando eu assino o cheque, ou quando eu levo a cesta básica, quando eu ofereço ajuda, quando eu dou a carona, ou qualquer coisa parecida. Há 3 possibilidades que podem passar no nosso coração. Primeiro, ou estamos querendo o louvor dos homens. Eu espero o agradecimento, eu espero o louvor, eu espero o reconhecimento, eu espero ao menos um muito obrigado. É assim que a gente é educado. Você não vai falar nada para sua avó? Ela te deu uma bala. Oi, vó. Não é isso que é para falar com a sua avó. O que é para falar com a avó? Porque a avó está esperando. Ela deu uma balinha e ela não vai sair dali enquanto ela não ouvir o menino dizer muito. Se ele sai correndo para brincar e para chupar a bala para lá, a mãe vai fazer por ele, porque a avó está esperando o muito obrigado. Eu não estou dizendo que isso é pecado, mas nós levamos isso para a nossa vida. Essa é uma possibilidade. A outra possibilidade, segundo o comentarista, ou
preservamos o nosso anonimato, não divulgamos, mas silenciosamente, no nosso íntimo, congratulamos-nos pelo que nós fizemos. Eu me senti tão bem pelo que eu fiz. Não estou dizendo que eu tenho que me sentir mal, mas eu preciso ficar atento, porque Jesus diz em relação aos fariseus, que quando eles recebem a gratidão das pessoas, o reconhecimento das pessoas, ou o seu próprio reconhecimento, eles já receberam a recompensa. Ou a terceira possibilidade, ou estamos apenas desejosos da aprovação do nosso Deus. Eu não dei nada, porque eu não tenho nada. Eu não sou nada, eu não sou ninguém. Se eu não me banhar diariamente, eu fedo. É estranho, né? A gente tem professora de português aqui, não tem? Não. Eu nem vou dizer que é a Silmara, né, Silmara? Ela até escondeu ali agora. Se eu não me banhar diariamente, eu exalo um mau cheiro? Eu sou melhor em quê? Não, mas eu dei uma ajuda grande. De onde veio essa ajuda? Você não canta aquele cântico? Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, para sempre. Amém. Apóstolo Paulo diz assim aos Romanos, falando do nosso Senhor. Só de lembrar do texto, o coração aqui já esquentou. Oh, profundidade da riqueza. Ele faz uma exclamação atrás da outra. Eu não consigo de maneira nenhuma demonstrar aqui o que Paulo estava apontando lá estava ali na ponta da sua pena. Oh, profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do nosso Senhor? Quem primeiro lhe deu para que ele venha a ser restituído? Aí então ele vai concluir: porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas, a ele pois a glória eternamente. Amém. O discípulo de Jesus se reconhece como pobre, a primeira bem-aventurança, destituído de qualquer valor, de qualquer vigor, de qualquer virtude pessoal. Nada de bom brota de mim, não dei nada porque eu não tenho nada, mas eu dei uma carona, fiz um favor, não fiz minimamente a minha obrigação. Isaías diz, como boca do Senhor no oráculo, que as nossas obras de justiça são como trapos de imundícia, panos que as mulheres usavam naqueles dias, trapo de imundícia. Olha, Senhor, olha o que eu fiz aqui, olha a minha esmola, a minha contribuição, olha aqui, diante dos homens, o que eu estou vendo nas suas mãos são trapos de imundícia, joga isso no lixo. Nós precisamos travar sempre uma luta conosco mesmo, meus irmãos. Nós temos logicamente, um adversário, segundo as instruções do apóstolo Pedro. O diabo é nosso adversário, vive a nosso derredor, rugindo como leão, tentando nos devorar. Mas nosso primeiro adversário é o nosso próprio coração, que anela, que anseia pelo elogio, pela honra humana, pela glória humana, pelo tapinha nas costas, pelo reconhecimento das pessoas.
Os fariseus se caracterizavam justamente por essa questão, eram vorazes pelo louvor dos homens. No Evangelho de João, nosso Senhor diz assim acerca deles: como podeis crer? Vocês não podem crer. Vós, os que aceitais glória uns dos outros, e contudo não procurais a glória que vem do Deus único. A doação era totalmente prejudicada dessa forma. Qualquer esmola, qualquer contribuição, qualquer ajuda é prejudicada, porque nunca foi por causa do dinheiro, nunca foi pelo que estava nas mãos, mas o que vinha no coração. Eu acho que foi quarta-feira, eu mencionei sobre Caim e Abel. Não é tanto pela oferta que foi levada, mas o que foi acompanhado, é o que vinha no coração deles. Quando a oferta de Caim foi rejeitada, diz o texto lá de Gênesis, que Abel e sua oferta foram aceitas, e Abel e a sua oferta rejeitadas. Quando ele se aborrece, o Senhor diz para ele: se procederes bem, não é certo que serás aceito? Os que fazem assim, disse o nosso Senhor aí nesse texto, já receberam a sua recompensa. John Stott diz assim: seria difícil exagerar a perversidade disso, pois a esmola é uma atividade real, que envolve gente real, com necessidades reais. Seu propósito é aliviar o desespero dos necessitados, é um ato de misericórdia, mas é possível transformá-lo em um ato de vaidade, de modo que a nossa motivação principal não seja a glória de Deus, ou até mesmo o benefício da pessoa que recebe, mas o próprio. O altruísmo foi desalojado por um egoísmo deformado, e a pessoa necessitada, além da sua necessidade, ainda é humilhada, porque tem pessoas que gostam ainda de tirar foto e postar nas redes sociais que fez aquele ato de generosidade. A sua vaidade estampada e a humilhação do outro que já está caído, já está numa situação de necessidade e ainda precisa ser humilhado. Um dia desse eu falei com alguém: eu preciso ser mais discreto quando nós como igreja formos ajudar você. Precisamos ser mais discretos. A ordenança de Jesus visa ser um instrumento para mortificar a nossa velha natureza. Não façam como eles, porque vocês não são como eles. Um teólogo alemão, nos dias da Segunda Guerra Mundial, Dietrich Bonhoeffer, ele afirma, com a frase, abre aspas, ignore à tua esquerda o que faz à tua direita, fecha aspas, proclama-se a morte do velho homem. Quando se faz calar essa vaidade, esse desejo de recompensa, é o túmulo para o velho homem, que insiste em voltar à tona e assumir uma posição que não mais lhe é devida. Conclusão, meus irmãos. Jesus diz, no final dessa passagem: e teu Pai, que vê em secreto, te recompensará. A recompensa dos habitantes do reino de Deus é diferente da recompensa dos integrantes do reino deste mundo. A recompensa dos habitantes do reino deste mundo é o elogio dos homens, é a honra. E qual é a recompensa dos discípulos de Jesus? Qual é a recompensa dos integrantes do reino? Não são o resultado do seu ato,
eu desejei contribuir, expressei generosidade e eu então contribuí. E em sequência à minha contribuição, eu preciso ou mereço a recompensa. A recompensa não está no final do ato, a recompensa está durante o ato. A recompensa de quem contribui é contribuir. A recompensa de quem dá é dar. A recompensa não é receber, a recompensa é dar. Porque se eu estou podendo dar, eu já fui abençoado antes de dar. Muitos gostariam de poder dar, mas infelizmente ainda não receberam esta bênção, então precisam receber. Então quem está recebendo alguma ajuda, algum auxílio, está sendo parcialmente abençoado, porque bênção mesmo é quem pôde ir lá ajudar. C.S. Lewis diz assim: as devidas recompensas não são simplesmente adicionadas à atividade pela qual foram concedidas, mas à própria atividade em consumação. Nas palavras do apóstolo Paulo, ele diz: tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é mister socorrer os necessitados e recordar as palavras do próprio Senhor Jesus, mas bem-aventurado é dar do que receber. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, que crie em nós um coração puro, que renove dentro de nós um espírito inabalável. Tenho 51 anos de idade, já li esse Sermão do Monte não sei quantas vezes, e o Senhor, cada vez que eu tenho sentado para refletir, para meditar, o Senhor tem cortado um pedaço, uma aresta torta na minha vida, tem amolecido alguma área no meu coração, tem desentupido algumas veias, tem endireitado a minha coluna, tem me distanciado daquele homenzinho torto, que andava num caminho torto. Como é? Que a sua vida era toda torta, mas um dia, a lei de Deus, a palavra do Senhor, não fez isso de uma vez. Nós estamos sendo transformados de glória em glória. Que o Senhor nos dê graça para continuarmos sendo admoestados por essa palavra, para que cada dia mais nos pareçamos menos conosco e cada dia mais com o nosso Senhor Jesus Cristo. A Ele toda a glória pelos séculos. Amém.